Ok, pessoal. Esta aula eu estou gravando para a turma de Penal 2 da Universidade Federal de Rondônia. Em razão da Covid, estamos impedidos de ter aula presencial. É, Meu nome é Sebastião Pinto, eu sou doutor em Direito Penal, sou mestre em Direito Constitucional, sou mestre em Economia, tenho curso de graduação em Direito, Economia e também em Licenciatura Plena, curso de formação de professores. Ok? Então, nosso assunto hoje é prescrição penal. Prescrição penal é a perda do direito de punir ou de executar a pena pelo Estado em razão do decurso do tempo. Ou seja, ocorreu o fato, ocorreu o crime, o Estado tem que identificar a autoria, apurar toda a materialidade necessária à punição e punir. Se o Estado não tomar esses procedimentos em tempo hábil, ele vai perder o direito de punir. Vai perder o chamado jus puniendi, né? Que corresponde ao direito de punir, numa tradução, né? Isso é a prescrição penal. Ela pode ocorrer antes de transitar em julgado a sentença condenatória, e quando isso ocorre, se chama prescrição da pretensão punitiva. Ou ela pode ocorrer depois de transitar em julgado a sentença penal condenatória. E quando isso ocorre, se diz que nós temos aí a perda da pretensão da prescrição executória. Ok? Então, essa é a diferenciação básica entre as duas pretensões punitivas do Estado, né? Ou seja, entre a pretensão da prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória. Isso aí é básico, vocês têm que entender isso. Tá? Porque lá no próximo slide eu vou falar só a prescrição da pretensão punitiva. Você já sabe que isso é antes de transitar em julgado. E também vou falar a prescrição da pretensão executória. Você já sabe que isso é depois que transita em julgado. Ok? Vou ser bem simples porque vocês ainda não tiveram contato com esse conteúdo, né, praticamente, então vamos devagar. Então vamos ver aqui como é que se classifica a prescrição da pretensão punitiva. Ok? Eu pediria que vocês desliguem o áudio aí, porque está dando interferência, às vezes encontro aqui alguma coisa. Então, se a prescrição ocorre entre o fato, entre o cometimento do delito, né, e a denúncia, ou entre a denúncia e a sentença, então, se a prescrição ocorre dentro desses intervalos, se diz que nós temos aqui a prescrição da pretensão punitiva, propriamente dita, né? Tá? Mas essa prescrição pode ocorrer entre a sentença e o acórdão. A sentença do juiz de primeiro grau e o acórdão do tribunal. Então, nessa hipótese, se chama prescrição da pretensão punitiva da espécie intercorrente ou superveniente à condenação. Então, quando eu falar de prescrição intercorrente, você já sabe que é aquela que ocorre entre a sentença do juiz e o acórdão. Tá? O Estado deixou transcorrer o prazo nesse período e, portanto, ocorreu a prescrição intercorrente ou superveniente à condenação, porque ela ocorre após a condenação aqui, após a sentença. Ok? Ela pode ocorrer entre a sentença e a denúncia. Tá? Se ela ocorre entre a sentença e a denúncia, portanto, ela ocorre para trás. Vocês estão vendo, né? A denúncia se eu for da sentença para a denúncia, eu tenho que voltar no tempo, né? Então, por isso se chama prescrição da pretensão punitiva, da espécie retroativa. Então, quando eu falar em prescrição retroativa, você já sabe que é aquela que ocorre, que é contada da sentença em direção à denúncia. Ok? Isso ocorre, só é possível contar
esta prescrição retroativa depois que a sentença do juiz de primeiro grau transita em julgado para acusação ou seu recurso foi improvido. Aí nasce a possibilidade de se contar a prescrição retroativa pela pena concreta que foi prolatada na sentença. Mas também ela pode ocorrer entre o acordo e a sentença, né? Nada impede que quando transitar em julgado, né, para acusação e também geralmente para defesa, né, aqui no caso de acórdão, né, pode se contar também ela do acordo até a sentença, né? Seria também uma prescrição retroativa. Ok? Aqui eu fiz um desenho muito simplório, né, representando a prescrição da pretensão punitiva, né, para demonstrar essas espécies de prescrição. Então, vamos lá. Então, aqui seria a prescrição intercorrente, porque ela ocorreria entre a sentença e o acórdão. Mas tudo é a prescrição da pretensão punitiva. Isso aqui é o gênero. Aqui seria a espécie, né? Ok? Ela pode ocorrer também de forma retroativa. Se pode contar da sentença transitada e julgada para acusação até a denúncia. Essa aqui, portanto, já seria pela pena concreta da sentença, a retroativa. Mas nada impede que ambas as partes recorram e só transitem em julgado aqui, no acórdão do tribunal, para ambas as partes. Então é possível também contar esta ação retroativa, esta prescrição retroativa do acórdão até a sentença. Se nesse intervalo ocorrer o prazo prescricional, vai extinguir a punibilidade. Nós vamos já ver como é que conta o prazo prescricional no próximo slide. Terminou a prescrição da pretensão punitiva, ou seja, transitou em julgado a sentença condenatória, é possível, não necessariamente, é possível iniciar a prescrição executória. Por que eu falo que é possível? Porque aqui só vai iniciar a contagem dessa prescrição se o Estado não conseguir prender o condenado. Se o Estado condenou aqui o sujeito com sentença transitada e julgado, mas não encontrou o sujeito para prender, o sujeito fugiu, então vai iniciar a prescrição executória. Tudo bem? Tem aí, gente? Muito bem. Aí vamos supor que o sujeito está foragido, mas encontraram ele aqui nesse ponto. Então, nesse ponto, vai ser o início do cumprimento da pena dele, né? Início do cumprimento da pena dele aqui nesse ponto. Então, aqui vai ocorrer uma causa interruptiva. O que significa? Que vai interromper a prescrição dele, vai ser zerada, né? Vai começar a correr tudo de novo, né? Se vier uma outra causa, né? Então, zerou. Aí ele começa a punir a pena. Vamos supor que, eu não coloquei aqui, mas no outro gráfico está, ele fugiu. Ora, se o sujeito fugiu, vai começar a contar a prescrição. Tá? Então, vamos supor que lá na frente prenda ele de novo. Interrompe novamente. Vai, de novo, zerar aqui a parte da prescrição. Tá? Embora a base de cálculo, como nós vamos ver, é só pelo resto da pena. Tá? Então, prendeu o sujeito e interrompeu novamente. Vamos ver aqui, pelo início ou continuidade do cumprimento, são causa interruptiva. Tá? Ok? Aí, digamos que ele está preso, né? Interrompeu aqui, né? Por algum motivo, né? E
tá, digamos que falta aí só, vamos imaginar, 4 anos para ele, para se efetivamente ele cumprir a pena. Não? Então, a base de cálculo na prescrição executória é sempre pelo resto da pena que falta. Aí, digamos que, aqui nesse ponto, o sujeito comete um novo delito. Ou seja, aqui vai gerar recidência esse novo delito. No momento que ele for condenado, que a sentença transitar em julgado, ele vai se tornar reincidente. Essa reincidência é uma causa interruptiva também. Interrompe a contagem da prescrição executória. Ok, gente? Então, aqui eu separei só para vocês saberem que daqui, dessa linha azul para a esquerda, é pretensão, é prescrição de pretensão punitiva, e da linha para a direita é prescrição da pretensão executória. Né? Ok, vamos ver então agora um exemplo mais concreto, para que vocês tenham uma melhor compreensão. Então, aqui a prescrição da pretensão punitiva. Aqui a linha do tempo, onde nós vamos colocar os exemplos. Então, vamos imaginar que aqui ocorreu o crime de furto. O crime de furto, se a gente for lá no Código Penal, no artigo 155, nós vamos ver que ele é punido com uma pena mínima de 1 ano e uma pena máxima de 4 anos. Ok? Com uma pena, e nós sabemos que a prescrição da pretensão punitiva, ou seja, antes de transitar em julgado, ou seja, antes da sentença transitar em julgado, nós temos a prescrição da pretensão punitiva. Muito bem. A prescrição da pretensão punitiva tem como base a pena máxima atribuída ao delito. No nosso exemplo aqui, a base de contar a nossa prescrição será 4 anos. Mas não quer dizer que a prescrição ocorra, ele é só a base, tá, de contagem. Se a gente for lá no artigo 109 e verificar, a partir da pena máxima 4 anos, nós vamos ter uma prescrição, na verdade, de 8 anos. Vamos dar uma olhada lá, então, rapidamente, tomando aqui a pena máxima abstrata combinada ao crime como base para contar essa prescrição. Vamos ver por que é 8 anos. Então, veja aqui o crime de furto. 4 anos é a pena máxima, que é o que nos interessa aqui. Então, se a gente for no artigo 109, eu tracei até uma linha aqui, né, para que vocês vissem aonde é que vai cair. Então, diz o artigo 109, prescrição antes de transitar em julgado a sentença. Que prescrição é esta? A prescrição da pretensão punitiva. Então, diz o artigo 109. A prescrição antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no parágrafo 1º do artigo 110, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade combinada ao crime, verificando-se em 20 anos se o máximo da pena é superior a 12. A máxima da pena abstrata, né, que está prevista para cada crime. Né? Em 16 anos, se o máximo da pena é superior a 8 e não excede a 12. Em 12 anos, vai ocorrer a prescrição, se o máximo da pena é superior a 4 e não excede a 8. Em 8 anos, que é o nosso exemplo, se o máximo da pena é superior a 2 e não excede a 4. Ora, então, no nosso exemplo aqui, não excede a 4. A nossa pena, ela vai até 4, portanto, não excede a 4. Aí, o que eu fiz? Eu fiz uma tabelinha aqui, até puxei aqui, para vocês verificarem que
Aqui é essa mesma tabela, né? Digamos, esse mesmo conteúdo que está aqui no artigo 109, eu joguei aqui na tabela. Então, para os crimes cuja pena varia, for de mais 2 até 4, que é o nosso caso aqui, nossa pena aqui, o máximo é 4. A prescrição vai ocorrer aqui em 8 anos. Prescrição normal ocorre em 8 anos. Fora os casos excepcionais, como é o caso aqui das pessoas que têm entre 18 e 21 anos, a chamada prescrição etária. Aí diminui a metade, né? Mas eu vou ensinar para vocês a prescrição normal, porque depois, se o acusado tiver menos de 18, aliás, menos de 21 anos e mais de 18, então isso é dividir por 2, né? Vai reduzir a metade. Tá? Então, a nossa prescrição aqui é normal, no nosso exemplo, como o crime de furto, a pena máxima abstrata são 4 anos, quando a gente joga aqui na nossa tabela, que na verdade é aqui o 109, eu coloquei aqui para ficar mais fácil, quando a gente joga aqui, a gente vê que a prescrição da pretensão punitiva vai ocorrer em 8 anos, se o Estado não punir o sujeito nesse período. Ok? Então, vamos voltar lá para o nosso caso. Só queria mostrar para vocês que no nosso exemplo lá, a prescrição ocorre em 8 anos, porque a pena máxima para o crime de furto, que é o nosso exemplo, são 4 anos. Ok? Então tá. Ocorreu o crime de furto, inicia o prazo prescricional. Tá? Coloquei aqui a setinha também. Ó. Então, ocorreu aqui o furto, inicia imediatamente, né, no mesmo dia, na consumação do crime de furto, já inicia o prazo prescricional, ou seja, começa a contar o prazo. Se o Estado não punir o sujeito no prazo de 8 anos, vai ocorrer a prescrição. Agora eu vou colocar aqui, na linha do tempo, os casos em que essa prescrição que iniciou aqui com a prática do delito, com a consumação do delito, vai se interromper. Então, nós temos algumas causas interruptivas que vai zerar o prazo prescricional. Então, vamos colocar aqui a primeira. Recebimento da denúncia pelo juiz. O Ministério Público denunciou, o juiz recebeu, zerou esse prazo de 8 anos do crime de furto. Tá? É uma causa interruptiva, está prevista lá no artigo 117.1 do Código Penal. Depois eu vou mostrar para vocês o artigo. Tá? Por enquanto, eu quero que vocês entendam aqui as causas interruptivas. Muito bem, zerou. O que significa? Começa a contar do zero, vai iniciar novamente aqui um prazo prescricional. Começa a contar de novo. Não pode transcorrer 8 anos até a próxima interrupção, até zerar novamente. Vai ter outra causa aqui, que está na lei, que vai interromper. Por isso chama-se causas interruptivas. Qual é este fator, qual é este elemento que está na lei que vai interromper? Qual é essa causa? Publicação da sentença. O juiz condenou o sujeito, sentença condenatória, é claro, absolutória não é o caso, né? O juiz sentenciou, condenou o sujeito, zerou o prazo prescricional. Volta para o zero de novo. Ok? E aí, o que significa isso? Vamos imaginar que a sentença, houve recurso da sentença. Ambas as partes, a defesa e a acusação, recorreram da sentença do juiz. Então, interrompeu, começa do zero, começa a correr novamente o prazo prescricional de 8 anos. Continua de 8 anos aqui, né? Porque não transitou em julgado, né? Então, continua, embora tenha uma condenação, mas não transitou em julgado. Então, continua a prescrição da pretensão punitiva. Aí nós vamos ter uma outra causa
um outro elemento previsto na lei que vai interromper, vai zerar o acórdão, a publicação do acórdão. Também está lá no 117.4, que é uma causa interruptiva. Então, zerou o prazo de 8 anos. Ok? Então, dentro desses intervalos que nós estamos vendo aqui, não pode transcorrer 8 anos. Tá? Porque se ocorrer 8 anos, vai extinguir a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. Tá? Aqui é a prescrição da pretensão punitiva, não perco isso de vista. Ok? E aí, nós vamos chamar essa prescrição aqui, se ocorrer aqui, de prescrição intercorrente. Ou seja, aquela que eu falava para vocês, entre a sentença do juiz e o acórdão do tribunal. Esta prescrição é denominada na teoria jurídica, né, que a gente chama de doutrina, de prescrição intercorrente. É uma das espécies da prescrição da pretensão punitiva, né? É a prescrição intercorrente ou superveniente à condenação. É conhecida também na doutrina, a doutrina chama de intercorrente ou superveniente à condenação. Por quê? Porque já existe uma condenação aqui. Então, a prescrição que veio depois é uma prescrição naturalmente superveniente à condenação, né? Ok? Então, até aqui vocês certamente estão acompanhando. Eu estou indo muito devagar para vocês acompanharem. Não pode ocorrer aqui 8 anos, não pode transcorrer aqui 8 anos e nem pode transcorrer aqui 8 anos, entre essas causas interruptivas. Se ocorrer, vai ocorrer a prescrição da pretensão punitiva, ou seja, o Estado vai perder o direito de punir o agente. Ok? Aqui, nesse ponto, e o acordo transitou em julgado, né? Vamos imaginar que veio a publicação, em seguida transitou em julgado esse acordo, né? Então, o acordo do tribunal transitou em julgado. A partir do momento que ele transitou em julgado, inicia a prescrição da pretensão executória. Que nós vimos lá no slide anterior. Prescrição executória depois que transita em julgado. Então, transitou em julgado, a condenação, digamos ali, de 1 ano e 11 meses. Transitou em julgado e inicia a fase da prescrição da pretensão executória. Ela só vai se iniciar depois que transitar em julgado. Tá? Pelo menos para a acusação. Tá? Mas a contagem da prescrição pode ocorrer, né? Entretanto, a execução da pena só depois que transitar em julgado para ambas as partes. Tá? Então, vamos deixar para depois essa parte da prescrição retroativa. Vamos nos concentrar aqui. Então, ocorreu a condenação. Condenação agora de 1 ano e 11 meses. Né? Por que eu coloquei isso aqui? Porque com essa condenação aqui, vai ocorrer uma configuração diferente. Por quê? Porque vai surgir a possibilidade já de contar essa pena, porque transitou em julgado, né? Pela pena concreta. Mas eu não vou agora falar disso. Depois eu volto aqui nessa pena de 1 ano e 11 meses para mostrar para vocês como é que se conta a prescrição retroativa. Porque mudou agora, a partir daqui muda a base de contagem, né, nessa hipótese aqui. Tá. Quero mostrar para vocês é o seguinte, que o sujeito foi condenado por sentença ou por acordo, no nosso caso aqui, foi um acordo, transitou em julgado, o Estado tem que prender esse sujeito, se ele estiver solto, para que ele inicie o cumprimento da pena. Se o Estado não prender esse sujeito, após a condenação aqui transitada em julgado, vai começar a correr a prescrição da pretensão executória.
Ok? Então, se o sujeito, aqui, quando transitou em julgado, o acórdão, se o Estado não prender esse sujeito, imediatamente vai iniciar a contagem dessa prescrição. Tá? Então, se o sujeito aqui, vamos pegar aqui, então aí, aqui, tudo bem, a pessoa foi condenada, transitou em julgado, e tem o início do cumprimento da pena. Com esse início, é uma causa que vai interromper a prescrição. Ou seja, vai voltar tudo para o zero novamente. Né? Ocorreu aqui, também com o início do cumprimento da pena, é uma outra causa interruptiva. Tá? Depois nós vamos ter... coloquei uma hipótese aqui para que vocês consigam entender. Então, aqui, interrompeu. Tá? Zerou, tudo bem. A pessoa está lá cumprindo a pena, né? Não está correndo prescrição, a pessoa está cumprindo, não está correndo prescrição nenhuma. Só que o preso fugiu. Em determinado momento lá ele fugiu. Aqui começa a correr a prescrição executória. Tá? Por quê? Porque ela não estava correndo porque o sujeito estava preso. O sujeito está preso, não corre a prescrição da pretensão executória. Mas ele fugiu, começa a correr. Então o Estado tem um prazo para punir esse sujeito, para prender esse sujeito e fazer ele cumprir a pena. Se o Estado não prender esse sujeito dentro de determinado período, vai ocorrer a prescrição da pretensão executória. E agora, nessa hipótese aqui, o prazo prescricional, a base de cálculo do prazo, não é mais a pena em abstrato. Mas nessa hipótese aqui, a pena é o restante de pena que falta para ele cumprir. Numa hipótese dessa aqui, se faltar apenas, digamos, 11 meses para ele cumprir, para ele terminar de cumprir a pena, se faltar 11 meses, ele fugiu. A pena tinha sido de 1 ano e 11 meses. Cumpriu 1 ano, faltavam 11 meses, ele fugiu. O Estado tem que prender, então, aqui começa a correr a prescrição. Então, o Estado tem que prender ele em que prazo? Para não ocorrer a prescrição. Vamos dar uma olhada lá na nossa tabela? Então, a nossa tabela aqui. Então, a nossa tabela aqui diz que uma pena entre 0 e 1 ano, no caso da 11 meses, está aqui. Né? Entre 0 e 1 ano. Ela ocorre em 3 anos. O sujeito cumpriu lá 1 ano, faltavam 11 meses. Então, o Estado tem que prender ele no período, no prazo de 3 anos. Se não prender esse sujeito para ele executar a pena, para ele cumprir a pena, o restante que falta, agora a prescrição dele ocorre em 3 anos. Tá? Se o Estado não fizer agora a prisão desse sujeito aqui no período de 3 anos, vai ocorrer a prescrição, porque ela começou a fluir a partir da fuga. Então, fugiu, o Estado teria aí 3 anos para prender esse sujeito. Ok? Tá, vamos imaginar que o Estado prendeu esse sujeito antes dos 3 anos. Na hora que prendeu, que continua o cumprimento da pena dele, zera de novo, é outra causa de interrupção. Eu fiz isso aqui justamente para explicar para vocês. Aqui vai zerar. É uma causa interruptiva, 117, quinto do Código Penal. Então, aqui, dentro da pretensão executória, nós vamos ter, então, o início do cumprimento da pena, como uma causa interruptiva, nós vamos ter a continuidade do cumprimento da pena, como causa interruptiva, e nós vamos ter ainda a reincidência como causa interruptiva. Se o sujeito, durante o cumprimento da pena aqui, ele está cumprindo, está quase terminando. Falta, digamos, aqui, sei lá, poucos meses, 6 meses. Aí ele comete um delito lá no cárcere. Ou se estiver solto na rua, né?
enfim, né? O que vai ocorrer? Vai interromper a prescrição. Tá? A prescrição dele que estava contando vai zerar de novo. Tá? Então, a reincidência é também uma causa de interrupção. Então, dentro da pretensão executória, nós vamos ter reincidência, continuidade do cumprimento da pena e início do cumprimento da pena, como causas que vai interromper. Dentro da prescrição da pretensão punitiva, nós vamos ter a denúncia, a publicação da sentença e a publicação do acórdão. São 3 causas interruptivas. E aqui também 3 causas interruptivas. Tá? Ok? Então vamos para frente. Agora é o seguinte, eu vou colocar mais 2 causas dentro da prescrição da pretensão punitiva. Por isso que eu deixei esse intervalo grande aqui, né? Desproporcional. Porque isso que eu expliquei para vocês é válido para os crimes comuns. Os crimes dolosos contra a vida, ou em outras palavras, os crimes de competência do tribunal de júri, do tribunal do júri, vai aparecer mais 2 causas que interrompem. Somente se for crimes dolosos contra a vida, somente se for crimes de competência do tribunal do júri, que surge mais 2 causas. Se não for, a configuração é esta aqui, da forma como está, as causas interruptivas aqui, da prescrição da pretensão punitiva. Então vamos lá. Se fosse um crime contra a vida, aí não é o exemplo nosso, né? Se fosse um homicídio, então, na decisão de pronúncia do juiz, iria ocorrer uma causa interruptiva. Nos crimes de competência do tribunal do júri, depois de toda a instrução criminal, como nos crimes comuns, o juiz, ao invés de condenar o sujeito, ele vai editar, ele vai prolatar uma pronúncia, uma decisão de pronúncia. Alguns chamam impropriamente de sentença de pronúncia, né? É muito comum a gente ouvir. Mas não é bem sentença, é uma decisão de pronúncia. Por que não é sentença de pronúncia? Porque sentença é aquela que termina com a prestação jurisdicional do juiz de primeiro grau. Ou seja, é o último ato do juiz de primeiro grau. E a pronúncia não é o último ato. A pronúncia é a decisão através da qual o juiz encaminha o réu para ser julgado perante o tribunal do júri. E ele continua no processo, portanto, não é o último ato dele, né? O último ato dele vai ser na sentença, né? No dia do julgamento dos jurados. Ok? Então, a sentença de pronúncia, essa decisão do juiz de encaminhar o réu ao tribunal do júri, vai interromper a prescrição da pretensão punitiva. Depois, nós temos ainda, aí vamos supor que o advogado recorre dessa decisão do juiz de mandar o cliente dele ao tribunal do júri. Recorre ao tribunal. O tribunal confirma a pronúncia do juiz. A decisão confirmatória da pronúncia do juiz também vai ocorrer uma causa interruptiva. Vocês entenderam, né? É uma decisão de pronúncia, o advogado recorreu e aí o tribunal confirmou a pronúncia. Ou seja, olha, ele realmente aqui tem indícios de materialidade e autoria. Então, em razão desse indício, a pronúncia não procede o recurso do advogado, né? E confirma a pronúncia do juiz. Em outras palavras, ele dá razão ao juiz, que mandou o sujeito ir ser julgado perante o conselho de sentença. Ora, o que ocorre? Essa decisão também vai interromper, vai zerar o prazo prescricional. É uma causa interruptiva.
Tá ok? Então, vejam só, por isso que eu coloquei aqui de vermelho e coloquei aqui também, para vocês saberem que essas duas causas só aparecem se for crimes de competência do júri, ou seja, crimes dolosos contra a vida. Os crimes culposos contra a vida não são de competência do tribunal do júri, é somente os crimes dolosos contra a vida. Entendeu? Quais seja? Homicídio, que é o mais famoso, e a tentativa, né? Que vai junto. Mas nós temos o crime de infanticídio, o crime de aborto e o crime de participação em suicídio, né? São esses, né? Acho que são só esses aí. Bom, então são os crimes dolosos contra a vida, ok? Até aí vocês entenderam, né? Então vamos para frente. Vamos agora colocar uma outra linha do tempo, mas que ela também é prescrição da pretensão punitiva, igual essa, só que agora sem nada. Eu vou colocar aqui algumas causas interruptivas. Aqui o início, a gente já viu aqui, com o furto iniciou a contagem do prazo prescricional. A lei diz que é com a consumação, ou no caso de tentativa, né, quando cessa os atos executórios, ou seja, no dia da consumação ou no dia da tentativa, né? No momento começa a correr. Aí vem o recebimento da denúncia, uma causa interruptiva. Vem a publicação da sentença como uma causa interruptiva, né? Aqui eu coloquei a sentença do juiz transitando em julgado para a acusação. Então, vamos supor que houve a publicação da sentença e somente o advogado de defesa recorreu. O Ministério Público não recorreu dessa decisão. O que vai ocorrer? Se só a defesa recorreu, significa que transitou em julgado para a acusação. Venceu o prazo recursal para o Ministério Público e o promotor não recorreu. Depois ele não pode recorrer mais. Ou também o recurso dele pode ter sido improvido. Ou seja, o tribunal não deu seguimento ao recurso dele, por algum motivo. Enfim, né, a acusação não pode mais atuar no processo. O que isso significa? Então, são causas interruptivas. Tá bem claro. Aqui, a interrupção se deu aqui, né, na publicação. É o que diz lá o artigo 117 do Código. Aqui, transitou em julgado. O que acontece quando transitou em julgado para a acusação? Pode ser para os dois também, não tem problema, mas pelo menos para a acusação. A lei fala transitou em julgado para a acusação. Aqui é o seguinte, veja só. Eu vou explicar aqui um detalhe para vocês, que vocês não estudaram o processo ainda. Mas o seguinte, no momento em que só a defesa recorre para o tribunal, o valor ou o quanto dessa condenação, que transitou em julgado aqui, não pode ser mais alterada em desfavor do réu. Ou seja, se só a defesa recorreu, essa sentença aqui, que transitou em julgado para acusação, não pode ter mais uma pena maior do que aquela que ocorreu aqui. Tá? Transitou em julgado. O tribunal não pode mais reformar esta sentença em prejuízo do réu. Tá? Porque a acusação já, se não recorreu, se julgou satisfeita. Se houvesse recurso também da acusação, sim, aí poderia alterar a pena que foi dada aqui. Mas como transitou em julgado já para a acusação, este recurso aqui que a defesa fez não pode trazer prejuízo para o réu, só melhoras. Então tá, então é só para vocês entenderem. Então, se transitou em julgado para acusação, nasce a possibilidade de se contar
de surgir a prescrição retroativa, que é contado por esta pena, que foi aqui publicado na sentença. E agora, essa contagem, como é pela sentença, não pode mais ser pelo máximo da pena do crime, mas sim pela sentença. Que no nosso exemplo aqui eu falei que era de 1 ano e 11 meses, né? Então aqui, 1 ano e 11 meses. Ora, o que é que significa? Que transitou em julgado para acusação, nasce o direito do réu de contar a sua prescrição agora para trás, é a chamada prescrição retroativa. Vou colocar ela aí, tá? Ou seja, ela vai contar da publicação da sentença até o recebimento da denúncia. Se nesse prazo transcorreu o prazo prescricional, extinguiu a punibilidade. Ou seja, numa pena de 1 ano e 11 meses, vamos pegar aquela ali como base, aqui 1 ano e 11 meses, se a gente jogar na nossa tabela, a gente vai ver que prescreve em 3 anos e não mais em 8, como no início, que a pena, a base de contagem da prescrição era 4 anos. Agora, a base de contagem da prescrição é 1 ano e 11 meses. Então, transitou em julgado aqui 1 ano e 11 meses. Vamos lá na tabela ver, então, quanto seria o tempo da nossa prescrição. Opa, peraí. Está errado aqui esse nosso... Mas tudo bem, vamos pegar por aqui direto. Peraí. Opa, agora sim, né? Ok? Então, se a gente for aqui na nossa tabela, vou pegar outra que está melhor. Tem uma melhor que essa aqui. Essa aqui, ó. Se a gente for na nossa tabela, o juiz condenou o sujeito a 1 ano e 11 meses, não é isso? Então, se eu jogar aqui agora, vai dar aqui, ó, 4 anos, porque aqui é de mais de 1 até 2. Então, o sujeito foi condenado a 1 ano e 11 meses, está aqui dentro, tá? Que seria 4 anos. Não é verdade? Então, a prescrição, ela caiu de 8, com a condenação transitada em julgado para acusação, ela caiu de 8 para 4. Porque agora o que vale não é mais o máximo da pena abstrata combinada ao crime, mas o que vale agora é a sentença do juiz, que foi 1 ano e 11 meses. Então cai para 4 anos. 1 ano e 11 meses está aqui. Tá aqui também, tá? É só porque eu não... Está aqui, em 3 anos, se o máximo da pena é inferior a 1 ano, né? Não, em 4 anos, se o máximo da pena é igual a 1 ano ou sendo superior, não excede a 2. Então, seria dentro no inciso 5º. Ok? Então, só para mostrar para vocês que agora a pena não é mais... A base da prescrição não é mais 4, mas sim 1 ano e 11 meses. Portanto, cai para 4 anos. Ok? Então, vamos voltar lá de novo. Acho que aqui saiu, não era para ter saído. Não sei o que houve. Está dando uns bugs aqui, mas vamos... Aí. Então, aqui ocorreu o trânsito em julgado, né? Aqui nós estávamos. Então, se transcorrer agora 3 anos, se transcorreu 3 anos entre a denúncia e a sentença, este crime está prescrito. Ele não estava no momento em que foi condenado, né, na sentença, inicialmente, né? Aqui, né? Então, por quê? Porque a prescrição tinha como base aqui, era 8 anos, mas no momento em que a sentença transitou em julgado, a base de contagem deixa de ser 4 anos, a pena máxima, e passa a ser a pena da sentença.
pela pena da sentença aqui, não poderia ter transcorrido 3 anos. Se transcorreu 3 anos entre a denúncia e a sentença, o crime está extinto. Não é mais possível prender esse sujeito e fazer ele executar a pena. Ok, gente? E o juiz pode fazer isso de ofício, né, se ele quiser, porque é questão de ordem pública, né? Então, essa é a chamada prescrição retroativa, é a que conta da sentença, da publicação da sentença na direção da denúncia, por isso que ela é retroativa. Ok? Então, vamos ver aqui. Aí, vamos imaginar que, da mesma forma, houve um recurso, digamos que aqui não deu prazo, mas houve um recurso e aqui demorou muito até a publicação do acordo que iria interromper. Demorou bastante. O que vai acontecer? O advogado pode, da mesma forma, contar se da publicação do acordo até a publicação da sentença, se não correu 4 anos. Se correu, também vai ocorrer a prescrição. Então, eu tentei fazer esse quadro o mais pedagógico possível para vocês entenderem prescrição. Tá? Porque ela exige um certo grau de esforço mental e de estudo para poder entender de forma adequada. Mas acredito que da forma como eu coloquei, vocês certamente tiveram uma compreensão geral do que é a prescrição. Quando vocês forem ler os dispositivos sobre prescrição no código, vocês vão entender de forma muito mais fácil do que se não tivesse um quadro desse mostrando a vocês. Tá? Então, agora eu vou só mostrar para vocês o artigo que prevê essas interrupções. Então, veja, o curso da prescrição interrompe-se. Aqui está tanto a prescrição da pretensão punitiva quanto da prescrição da pretensão executória. Pelo recebimento da denúncia ou queixa, no caso de queixa-crime, mas é muito raro, né? Aqui é a denúncia, pelo recebimento da denúncia. Eventualmente, né, pela queixa-crime. Aqui a queixa-crime é a peça inicial, né, que inicia o processo, mas ela só é utilizada nos crimes de ação privada, como nós vimos. Então, os crimes de ação privada começam com a queixa-crime. Os crimes de ação pública começam com a denúncia. Aqui a titularidade é do Ministério Público. Aqui a titularidade é do ofendido, do particular. Geralmente, em relação à queixa-crime, o que ocorre muito é a decadência, não a prescrição. E como nós vimos, o prazo de decadência, no caso de ação privada, é 6 meses, né? A partir do fato. Aí ocorre bastante, né, a extinção da punibilidade pela prescrição, pela decadência. Enfim, né? Mas interrompe o prazo, portanto, voltando aqui ao nosso assunto propriamente. Pelo recebimento da denúncia, nós vimos, pela pronúncia, aqui só nos crimes dolosos contra a vida, pela decisão confirmatória da pronúncia, também, lógico, nos crimes dolosos contra a vida, pela publicação da sentença ou acórdão, condenatórios recorríveis, então a publicação da sentença recorrível ou acórdão recorrível, como nós vimos, pelo início ou continuação do cumprimento da pena, nós vimos lá, aqui já trata de prescrição da pretensão executória, esse inciso 5º, início ou continuação do cumprimento da pena, também vai interromper, e pela reincidência também, que é prescrição da pretensão executória. Né? Então, isso basicamente é as coisas mais relevantes que vocês têm que entender para poder vocês saberem calcular a prescrição. Tá? Na próxima aula, eu vou ainda voltar a esse assunto para poder fazer algumas considerações sobre prescrição que não estão aqui dentro desse quadro, desse slide, mas que são importantes também.
Mas o fundamental é vocês entenderem esse quadro, a dinâmica de contagem da prescrição. Quando é que se utiliza a pena em abstrato? Quando é que se utiliza a pena prolatada na sentença, que a gente chama de pena concreta? Quais são as causas interruptivas da prescrição? Quando é que inicia a prescrição executória? E quais as causas interruptivas da prescrição executória? Quando é que surge a possibilidade de contagem da prescrição retroativa? Tá? Basicamente, com isso, vocês já têm uma boa noção. Eu pediria que vocês, eu vou mandar a gravação hoje ainda para vocês, dessa aula, daqui uns 20 minutos, é só carregar aí no, acho que mais, talvez uns 40 minutos, só carregar no YouTube, eu vou mandar. E eu pediria que vocês já dessem uma estudada, dessem uma olhada nessa gravação, porque eu vou, na próxima aula, marcar uma prova e um dos assuntos principais vai ser prescrição. Tá? Na próxima aula eu vou concluir a prescrição e marcar uma prova que o assunto maior, a maioria dos assuntos, as questões, vai ser sobre prescrição. Porque é um assunto importante que vocês têm que saber, então vocês têm que dar uma estudada nesse assunto, que não é nem todo jurista penal, nem todo mundo que atua na área penal sabe calcular a prescrição. Tá bom? Tem algumas pessoas, ou várias pessoas, que têm dificuldade, né? Ok, gente? Então, por hoje é só. Eu agradeço a presença de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, estou aqui à disposição agora. Se não, a gente encerra aqui e na próxima aula nós voltemos aí. Se vocês tiverem dúvida, pode trazer também na próxima aula da leitura e do vídeo. Assistam o vídeo com calma, tranquilo, uma vez, duas vezes, até tirar as dúvidas. Ok, gente? Muito obrigado e até a próxima aula, viu? Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, gente. Obrigada, professor. De nada, gente. Boa noite para vocês. Um bom descanso. Boa noite. Boa noite.